Só que a gente teve um problema de família, no caso da saúde, a gente teve que correr, tipo assim, no mês aumentar o custo de 3 mil a 4 mil reais por mês, né? E tinha que ser uma coisa que não podia esperar e usamos a reserva e a gente foi usando, pegando, né, empréstimo consignado para conseguir, né, resolver aquela questão, né, de um problema de saúde na família. E com isso, quando a gente foi ver, a gente estava pegando o empréstimo para pagar empréstimo e virou aquela bola de neve. Eu quero resolver minha vida financeira e pagar aquilo tudo que eu usei, mesmo que eu tenha usado para e o juro tivesse ido e corrido. E eu falei, não, pô, é uma palavra séria, porque muitas coisas que a gente acha na internet são coisas que são um jeitinho. Eu não quero jeitinho, eu quero resolver da maneira correta. E a primeira negociação, ela foi praticamente em um mês, e a gente usou lá 9.500, a gente pagou quase 11. Tá ok. 36 vezes aquilo diluído, tá no orçamento, é justo. Então a gente entendeu isso como justo. E aí veio essa e veio do outro cartão. Então dos dois cartões, o meu valor-alvo de um dos cartões era 32. Eu falei, a minha conta é 32 mil que eu estou devendo. Aí eu consegui fechar em 60 de 342, que dá 20. Eu falei assim, será que eu fiz a conta certa do valor-alvo, né? Você entra no aplicativo e você fala assim, não está lá menos 81 mil, né? Eu cheguei, quando eu acabei de fechar esse contrato, estava lá, 10 reais. Eu falei, não veio esses 10 reais, que eu nem lembrava que tinha 10 reais. E, então assim, não, é um alívio com sensação de paz. Eu acho que é isso. É uma paz que excede a nossa lógica, né? Eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Sou formado em comunicação social, né? A minha formação inicial é publicidade e propaganda. Nas coisas da vida, eu acabei fazendo uma especialização, gostei, fiz mestrado, fiz doutorado, e automaticamente acabei ali, antes de acabar o doutorado, eu passei no concurso numa universidade de Minas Gerais, estadual, e dentro disso a gente fica nesse trajeto de viajar a Araçatuba, Frutal, né? Porque eu tenho família aqui em Araçatuba, minha esposa é servidora pública aqui também, da área da saúde, e de tudo isso que a gente acaba fazendo e pensando, né? É, a gente continua na estrada, né? Eu tô na estrada aí e procurando outros caminhos também, né? Outros concursos melhores, a gente não pode parar, né? Então, Quantos anos você tem? eu sou de 81, eu tenho 42 anos, vou fazer 43. Vocês já têm filhos? Sim, temos dois filhos, uma menina e um menino, minha menina de 10 anos, meu menino de 7, e estamos aí. Nossa, e agora Nossa, que diferença boa de idade entre eles, 3 aninhos, né? Sim, sim, Porque estão os dois agora entrando numa idade. É diferente, né? Os 7 é outra sim. coisa, os 10 é outra coisa, mas uma diferença de idade boa, que bênção. Mas vamos lá, Carlos, me conta um pouco. Como é que. O que estava acontecendo quando você me encontrou? Como é que você me conheceu? O que foi que você veio parar Sim, aqui sim. para sair de caos? A gente nunca imagina que pode acontecer alguma coisa que já aconteceu com outras pessoas ou em outras histórias com a gente, né? A gente teve um problema de saúde na família, e nesse sentido, assim, eu sempre trabalhei, a gente sempre buscou, só que assim, eu nunca fui muito educado financeiramente, porque sobrava, então a gente, né, ia tocando a vida, ia fazendo esses planos mais de curto prazo. Só que a gente teve um problema de família, no caso da saúde, a gente teve que correr, tipo assim, no mês aumentar o custo de 3 mil a 4 mil reais por mês, né? E tinha que ser uma coisa que não podia esperar e usamos a reserva e a gente foi usando, pegando, né, empréstimo consignado para conseguir, né, resolver aquela questão, né, de um problema de saúde na família. E com isso, quando a gente foi ver, a gente estava pegando o empréstimo para pagar empréstimo e virou aquela bola de neve. E como eu sou da área da comunicação, da tecnologia, eu falei, eu preciso resolver isso de alguma maneira. Não dá mais para virar essa bola de neve que virou.
E eu encontrei na internet, eu acho que foi no Instagram, rodando ali, procurando, o algoritmo me apresentou você. Eu acho que era numa live, eu falei, nossa, que interessante, olha que caminho bom. E é interessante que uma das palavras que mais marcou, né, é que assim, que eu quero resolver minha vida financeira e pagar aquilo tudo que eu usei, mesmo que eu tenha usado para e o juro tivesse ido e corrido. E eu falei, não, pô, é uma palavra séria, porque muitas coisas que a gente acha na internet são coisas que são o jeitinho. Eu não quero jeitinho, eu quero resolver da maneira correta, né? Daquilo que a gente direciona, dentro dos princípios de uma ética moral. E eu vi isso em você, eu falei, não, né, deixa eu assistir essa semana, aí era você ia fazer aquela semana, né, do método, e eu falei, não, deixa eu assistir tudo, acordei cedinho, fui ver tudo, gostei e falei, não, eu quero fazer isso e eu preciso de uma educação financeira e eu sei que o que a da GL apresentou ali, né, principalmente ali antes do curso, já resolveu muita coisa e já mostrou que a gente pode resolver esse problema, né, e a gente está quase no finalzinho para resolver tudo aqui em casa, né, de tudo que a gente está fazendo dentro da educação financeira e pagar todas as dívidas e tudo isso que a gente está fazendo. E o que você me falou agora, achei super interessante. Você é jovem, eu considero 42 anos é novo, ainda mais que você já tem dois filhos aí que estão grandinhos, você vai chegar com 50, eles vão estar adultos já, há 18 anos, pelo menos. Então, Verdade. assim, o já de 10 vai estar com 18. Então, você foi pai cedo, e quando você fala que o que mais te marcou é que você não queria fazer nada errado, é interessante, né? Porque a gente vai falar das suas negociações já já, mas acabou de chegar uma negociação aqui que é exatamente o tipo de negociação que eu não gosto. Eu falo para as pessoas, e eu falo que isso é um princípio ético-moral, que é assim, cara, vamos pegar o quanto você pegou mesmo emprestado. Cara, eu peguei 100 mil. Beleza, e quanto você pagou de parcela até aqui? Paguei 10. Então, quanto que você realmente deve? 90. Esquece o juro, vamos fazer a conta do bruto, como se fosse eu e você aqui negociando. E aí chega, né, depois de, normalmente se acontece, aqui era um caso bem específico, acho que é um dos casos mais difíceis que eu já tive, é um golpe, uma pessoa que caiu num golpe de mais de meio milhão de reais. Eu falo bastante desse caso aqui, e ele é um caso longo, eu sabia que ia demorar, mas está chegando no desfecho agora, inclusive com o processo de golpe que não deu nada, porque a justiça não consegue ir atrás de todos os estelionatários que existem no mundo, né? E aí eu falo, cara, quando você quer pagar menos do que você deve, do que você pegou emprestado, é possível? É um esqueminha. Para de pagar, vai chegar uma hora que depois de 3 anos, 4 anos, o banco vai te oferecer uma proposta bem abaixo. Mas o seu crédito volta? Volta. O banco até, se ele aceitou, ele não pode te colocar uma restrição. Mas e como que fica isso dentro dos seus princípios, né, éticos e morais? Ah, mas o banco ganha muito dinheiro. Cara, não é sobre isso. Então, eu não tenho nada contra essa técnica de parar de pagar e esperar, mas eu sei o custo que é esperar. 3 anos com o nome sujo, e principalmente o quanto isso afeta o psicológico, a família. Eu acho que isso vai ser interessante de contar do seu caso, porque você, então, chegou a um problema financeiro por um problema pontual. E isso não é o mais comum. O mais comum são pessoas que são devedores contumaz, vamos assim dizer, e que vão se enrolando. Então, você foi um problema pontual, você não soube lidar ali, você não sabia quando que ia acabar o problema de saúde e começou a se endividar. Mas me conta, o que que foi crucial para você despertar e falar assim, eita, se continuar assim, eu vou, não vou sair nunca, já tô pegando. O que que você acha que fez com que você, por não ser um endividado antes, você acordasse para não ficar tanto tempo enrolado? Quanto tempo foi entre o problema de saúde e a decisão de, epa, chega, não posso deixar do jeito que tá? Foi praticamente um ano ali, a gente percebendo que estava começando a complicar mais, porque a gente estava usando toda hora especial, e aquilo me incomodava muito, porque antes de ser servidor público, eu sempre trabalhava em produtoras, na área da comunicação, e trabalhei muito tempo na empresa do meu pai e da minha mãe. Minha mãe fazia parte de administração, e ela me ensinou muita coisa, e a gente foi indo, e né, trabalhar com a questão de capital de giro e assim por diante. Só que assim, dentro de casa, nunca teve a falta, né? E então a gente, só que também não tinha um planejamento muito grande. Aí quando você começa a cair o salário e ele sumir no juro do banco, na hora ali
tipo assim, não tá certo isso, né? Aí quando começou a acontecer isso também com a minha questão da minha esposa, eu falei, não, a gente não pode viver desse jeito, porque quando aconteceu essa questão da saúde, que a gente teve que chegar rápido, comprar uma medicação, trabalhar com umas terapias específicas, a gente percebe que a gente fica fragilizado e a gente não se preparou para aquilo. Tem o crédito, a gente usa, vai pagando, mas não está certo, né? A gente passar tudo no crédito e passar na frente, e eu quero fazer um planejamento, eu quero pensar em outros sonhos junto com a minha família. Então aquilo começou a emocionalmente afetar muito. E aí a gente parou e falou assim, eu e minha esposa, falou, "Ó, a gente precisa de ajuda, e quem vai ajudar a gente, né? E, nossa, eu procurei muita coisa, né? Que era um mundo novo, né? Quando eu assisti sua aula e vi lá registrado, o que que é isso, né? A gente não sabe o que é isso, né? E eu me lembro muitas vezes de, às vezes, pegar alguns dados da quantidade de pessoas que estavam endividados no Brasil, né? Hoje já chega a 70 milhões, né? Com restrição, é uma loucura isso. E aí a gente parou e falou assim, não, a gente não pode viver assim, né? A gente não tinha nunca, a gente nunca teve dívida nesse nível. Aí quando eu olhei, eu falei assim, não dá mais. E a gente precisa mudar, porque daqui para frente a gente vai trabalhar para viver e não viver, né? A gente vai trabalhar, trabalhar e vai ficar refém e queira ou não queira, era um sentimento de escravidão, né? E isso daí que fez a gente mudar. Aí eu falei, não dá mais para viver isso. Incrível, Carlos, é porque é tão comum eu entrevistar pessoas que demoraram para entender que aquilo não era normal, porque eu luto contra a normalização do caos financeiro, né? Eu luto contra as pessoas acharem é assim, e existe uma parte, e aí você me fala então que você veio de uma família onde a bagunça financeira não era normal, muito pelo contrário, não teve isso, né? Como é que eu vou deixar? E você ficou um ano e aí, de repente, você decide sair. É um caso diferente. Isso que eu acho bacana, tá, de entrevistar vocês, porque você tem muitas histórias diferentes. Então, você realmente é uma exceção. Causa do endividamento foi foi causa pontual, e a decisão de sair foi por olhar e falar: opa, peraí, eu consigo olhar para o futuro e vislumbrar que se eu continuar do jeito que tá, vai bagunçar. E que tem um universo aqui que eu desconheço. Então, essa sua rapidez é um pouco da base que você tem, a escravidão, que eu falo tanto, né? Escravidão financeira, você conseguiu enxergar. Muito bacana ouvir isso de você. E agora eu vou puxar uma coisinha que você trouxe. Como você não estava acostumado a lidar com bagunça financeira, você trouxe para mim que isso estava afetando o seu emocional. Na prática, o que que isso significava na relação de vocês, em casa? Onde que isso pegava aí no marido, pai, trabalhador também? Assim, a gente nunca liga muitas vezes com a questão emocional quando você não tem alguma, né, alguma patologia, né? Eu nunca tive de ficar ansioso. Aí eu comecei a sentir coisas que eu não sentia. Eu falei, tá acontecendo comigo, né? Não consegui dormir direito, tô pensando na conta que vai cair. E, então mudou muito a rotina. E isso incomoda principalmente na relação com família. Isso afeta o núcleo familiar, porque a gente começa a carregar um piano nas costas que não carregava, né? E a gente percebe que a questão emocional ela é muito real, né? Só quando a gente sente, né? A pessoa teve depressão, a pessoa teve não sei o quê. Quando a gente começa a ter esse problema na área da saúde, né? Emocional e assim por diante, isso daí incomoda muito. E as relações começam a afastar, a questão de uma ansiedade que não tinha, de um sentimento que começa a vir, tipo assim, medo do que vai ser amanhã, né? Só que tem uma coisa que aconteceu que foi, eu acho que o romper de tudo. Eu voltando de uma dessas viagens, eu nunca tive nenhum acidente de carro e eu viajo desde 2005. Quando me formei em 2003, comecei a viajar para todo lado. Eu sofri um acidente de carro, né? E eu já estava, eu acho que a gente já estava começando a fazer o método. E quando eu sofri esse acidente de carro, eu capotei o carro virou 3 vezes. Eu não fraturei nada, a parte da metade da frente não teve nenhum problema, né? A outra metade de trás destruiu o carro, teve perda total, né? E aquilo me despertou, porque eu parei e pensei, e se eu não estiver aqui amanhã, né? Como que vai ser a minha família?
Isso daí mexeu muito, né? Porque era o quê? Eu acho que tinha um mês que eu estava começando a fazer o método, que era em outubro, mais ou menos isso, e aquilo me deu um despertar que eu falei, não, e eu fiquei um mês ali recuperando, acidente, tudo, né? É, Aí eu pirei e falei assim, não, eu preciso pensar, eu preciso planejar, eu preciso cuidar da minha família. Então isso foi uma grande ruptura. Eu já estava indo, mas quando eu tive isso, né, tive esse acidente, isso daí mexeu muito, né, comigo e de pensar o que eu vou deixar para a família, né, o que que eu posso viver agora e também deixar um legado dentro da minha família. Isso pelo menos comigo e com a minha esposa e meus filhos, é uma coisa que mexe muito. Nossa, eu respirei fundo aqui agora porque eu falo para as pessoas que existe o confronto com a morte. Ele pode acontecer assim, em eventos pontuais, um acidente, que benza a Deus, que Deus te protegeu e te livrou de acontecer algo, mas a única certeza que a gente tem, né, Carlos, é que a gente vai morrer. É a única Sim, certeza. A gente nasce com uma certeza. Nasci, consegui passar por esse processo. Qual é a próxima certeza? Vou morrer. Não tem dúvida, não há dúvidas que a gente vai morrer. E apesar disso, de certa forma, em alguns momentos da vida, e isso é a maturidade mesmo, né? Mesmo você sendo pai, como você é muito jovem, essa ficha às vezes ela não fica assim tão presente. Você tá ali fazendo o seu melhor pela tua família. Às vezes precisa ter ou alguém te conduza a uma reflexão a respeito disso, ou você tem esse confronto. Que forte isso que você falou, porque de fato, quando você tem filho, você tá responsável por duas vidas que não dão conta de si ainda. E não só eles, né? Não só a parte financeira, parte moral também, a formação deles, né? Muito, muito forte isso. E eu fico feliz que você já estava aqui e que você teve meios para poder dar continuidade nisso. E você ficou um mês em recuperação de saúde? sim, sim. Porque inflamou, eu apaguei durante o capotamento, aí teve que fazer outros exames, mas não deu nada, graças a Deus. E fui recuperando, porque inflamou muito os músculos, os nervos, né? Mas não tive nenhuma fratura. Até que eu fui recuperando, fui fazer os exercícios, fisioterapia, tudo. E fiquei, né, forçadamente preso dentro de um quarto, praticamente, né? Sentava no computador, ficava na cama, e eu falei, não, eu não quero deixar nada, se eu não estiver mais aqui amanhã, eu não quero deixar nada para trás, eu quero deixar tudo resolvido, né? Esse foi o sentimento que eu tive, principalmente naquele um mês ali, aí eu dei o gás no curso e falei, não, vamos resolver isso aqui. Incrível, cara. Eu tenho certeza que muitos pais de família vão te ouvir e vão pensar na vida, porque tem isso. Ontem ainda eu escutava um pai falando isso, você acredita? Ontem à Olha, noite eu estava escutando um vídeo e ele contando que um amigo dele pegou ele pelo braço e falou: Você tem dois filhos. Você não pode ficar doente, você não pode fraquejar, você não pode ser um banana, você precisa mudar sua vida. Tipo assim, você sim, tem dois filhos agora, acorda, né? E ele falando o quanto aquela experiência foi forte, porque ele não tinha percebido ainda, ele estava naquela confusão de neném pequeno, dois neném pequenos, e assim, nossa, peraí, eu tenho um papel aqui, a minha função é muito importante. E às vezes o homem que tem essa força de eu sou o esteio dessa família, ele se vê perdido, né? Como que eu faço? Ou às vezes isso não está presente, né? Tem uma frase que eu brincava muito, Carlos, que era quando eu vendia seguro. Era muito comum eu escutar, e assim, eu atendia pessoas com renda acima de R$ 10.000 no banco. E eles falaram, eu não vou deixar nada pro Ricardão. Tudo bem que eles estavam ali tentando desviar eles estavam tentando desviar da gerente do banco, sabe? Mas você percebia que, no fundo, essa autoconfiança de que estava tudo sob controle era muito forte. Eles brincavam essa história de eu não vou deixar alguma coisa pro marido que ela vai casar de novo, né? Brincava, mas no fundo, essa sim, preocupação com eu posso não estar aqui amanhã não era presente em todas as pessoas. E quanto mais bem-sucedida a pessoa era, menos ela se preocupava, porque ele pensava assim: não, deixei casa, deixei carro. E às vezes acaba que quando a pessoa é simples também, uma pessoa que tem um salário, que tem, ela também acaba não se preocupando. Então, achei muito interessante você compartilhar isso, porque ficou presente, aí você foi com tudo pro método. Mas eu sim. vou voltar uma casinha para trás e te perguntar assim: tem uma coisa que me intriga muito, Carlos, que são os estágios que as pessoas passam diante de um problema. Então, por exemplo, o ver o problema e identificar que aquilo é um problema. Você levou um ano. Então, foi um ano
fazendo de um jeito meio que intuitivo, vou pegar um empréstimo, peraí, precisou de mais dinheiro, vamos pegar mais um, agora vamos entrar no negativo. Então você ficou querendo um ano sem conseguir ter base de identificar que aquilo ali era um problema. Talvez você tinha a expectativa de que aquilo ali em algum momento ia se resolver. Você consegue lembrar o que que passava na tua cabeça? Ou o problema de saúde era tão grande que você nem pensava, só ia pagando as contas? A questão do problema de saúde, ele mexeu muito com a família, porque foi um diagnóstico, né? Até abro aqui do meu filho, né? Que foi na área de TEA, autismo. E a gente tem as fases ali de não querer aceitar, tem até a fase do luto, né? Às vezes algumas pessoas, alguns pais, mães entram em depressão. Isso misturou com a questão assim, não, eu trabalho mais, vai entrar mais e a gente vai resolver isso daí, né? É uma coisa que a gente foi tentando fazer com as nossas mãos, né? E dentro dos meus princípios, né, a gente acaba esquecendo que às vezes a gente tem que parar, pensar e planejar, né? Quando a gente tem um problema, a gente às vezes já quer combater o problema. E muitas vezes não entende que tem que analisar, né? Como se fosse uma estratégia de guerra, né? Não, se eu fizer isso, vai acontecer o que lá na frente? Né? Então, pelo menos antes desse um ano que a gente foi procurar para tentar resolver e ver que estava saindo totalmente fora do controle as nossas finanças, a gente só estava pensando na questão do problema, de resolver. E não, vai acabar, não sei o quê. Só que aí depois a gente viu que não, né? Aparecia mais alguma coisa, e tinha mais um gasto. Então, assim, a vida não para, né? Meio que eu consegui passar essa parte do luto, de entender a coisa mais rápido, porém, né, a gente tem a questão da família. Mas aí, o que a gente acaba pensando? O que eu entendo é que a gente consegue resolver, né? Eu fazia também alguns freelances, algumas consultorias, então assim, não, eu faço mais. Só que assim, não adianta a gente ter uma grande entrada se a saída é o dobro, né? Então, né? Nesse caso, eu lembrei da minha antiga orientadora, né? Que ela falava que o segredo do sucesso da riqueza, na verdade, não é quanto ganha, mas é quanto que sai, né? Então, aí nessa hora a gente vai lembrando desses conselhos que vão passando pela nossa vida, né? Eu falei, não, tem que resolver isso, mas eu preciso de ajuda. Como eu sou uma pessoa da educação, eu falei assim, sem educação não tem como resolver, né? Como que eu vou resolver esse problema se eu não tenho essa expertise, né? Então, foi mais ou menos nesse direcionamento, gente. E olha que curioso, eu ia te perguntar até outra coisa, mas eu te voltei um pouquinho nesse um ano. Então, o sentimento, e eu tô te perguntando isso porque está muito presente para mim, o quanto esse momento e não é cegueira. Obrigada por ter dividido com a gente o que, que foi o problema de Sim, saúde. sim, De fato, é um diagnóstico que, quando vem com trocentas terapias, né? Muitas sim. consultas, muitas coisas e tais testes disso. É desafiador para a família se confrontar. É um problema que você não pega, não é um, né? Você não pega no problema, você não fala assim, ah, beleza, faz uma cirurgia. É um diagnóstico desafiador para os pais. Eu conheço pouco, mas conheço, e as despesas vêm. E você acaba não tendo cabeça, e você falou. E se eu transitar isso para outras pessoas, às vezes é outra coisa. Às vezes é uma compra compulsiva, uma reforma que não estava programada. Meu Deus, eu achei que ia dar conta. Várias outras coisas. Então, como eu te falava, existe esse estágio da cegueira. Beleza, você conseguiu nesse um ano, em algum momento, falar: opa, eu não vou dar conta, por mais que eu trabalhe mais. E agora eu entendi o que, que foi que fez você ficar um ano. Você é um Sim. cara do trabalho, estudado, e sabe fazer dinheiro, presta consultoria. Não, eu vou fazer dinheiro, eu vou fazer dinheiro. Você ficou nessa de vai dar. E aí, o que, que eu te pergunto é: no momento que você faz essa virada de não, eu preciso aprender, o que, que foi crucial para você? Porque o próximo estágio, Carlos, eu quero ajuda, eu quero, às vezes não é ajuda que vem a palavra, eu quero resolver, mas ai, depois eu vejo isso, vem uma certa deixar para depois, até que vem um eu quero agora e aí a pessoa decide, ela faz essa travessia. O que que foi crucial para você não demorar? Porque você me parece que participou da semana e já falou, quero ir por aqui com esse método e vou fazer. E aí você foi e não parou mais. O que que você acha que foi decisivo? Você acha que teve alguma coisa que você escutou? Você me falou um pouco dessa coisa de valor justo, mas você consegue lembrar? Eu não conseguia abrir mais o aplicativo do banco ou dos bancos e ver que eu estava negativo, né? E aí, quando começava a diminuir a questão do limite, o banco liberava mais e mais. Aí eu falei, gente, não dá, né? Não fechava a conta. Eu acho que quando foi chegando perto do limite, aí o banco liberou mais, eu fiz aquele, que bom, mas não está certo. Não está certo porque daqui a pouco
é um saco sem fundo, né? Aí quando eu comecei a ver o curso, principalmente aquelas 3 aulas, eu virei e falei assim, não, sabe quando você vislumbra que pode sair daquilo? Né? Eu falei, mas como que eu vou sair de um especial que está ali mais de 40 mil? Né? Eu vou vender o carro, né? Aí eu compro outro carro financeiro. Então você vai tentando trazer soluções. Só que aí é trazer na ponta do papel, porque eu sou mais pragmático nisso. Comecei a fazer as contas, porque não era uma coisa que eu tinha costume fazer, porque sobrava dinheiro. Aí eu virei e falei assim, não, não dá, tá errado isso aqui, né? Mesmo que eu trabalhe tanto, se eu pego outra coisa, né? Só que eu acho que o que mais mexeu é que se eu fizer tudo isso, eu ainda tenho um problema aqui em casa, que é resolver o quê? De dar o suporte, toda a terapia, tudo aquilo que é necessário, né? Meu filho, né? E a gente conseguiu recentemente, né? Conseguir um abatimento muito grande, né? Nas terapias, com auxílio de um primo meu que é da área do direito e trabalha nessa área de saúde. Ele falou: não, você tem esse benefício, a sua esposa, e dá para cortar muito isso. Então a gente conseguiu mais essa bênção, né, até que foi onde a gente conseguiu negociar de outras maneiras. Mas o que você falou, Dagélia, eu acho que foi o ponto de virada de não conseguir mais entender que eu estava vivendo numa prisão. Quando eu vi o menos ali, eu falei: não, não dá. Então, aquilo me incomodava tanto que eu não conseguia dormir. E aí foi o ponto de, não, eu preciso fazer o curso imediatamente, porque eu entendo que sozinho eu não consigo fazer. Eu acho que esse é o sentimento maior que eu tive. Eu preciso de alguém, uma tutoria, algum cuidado, algum direcionamento. Isso não dá só para dar um Google e resolver. Eu falei, não, isso aqui é uma coisa mais profunda. E eu entendo que de todas as estratégias que você traz na aula, você traz no curso, aí se a gente assistia de novo, marcava, né? Isso daí muda muito, porque eu virei e falei assim, não, valeu a pena. Aí consegui dormir direito esse dia. Então, era isso, né? Eu acho que Entendi. era uma questão muito emocional, no caso, no meu caso, né? Eu não Eu conseguia viver assim. perguntei esses estágios para você porque eu, né, sou uma investigadora frequente disso. Eu adoro, assim, eu pergunto porque eu vejo isso acontecer na minha vida também. E depois que eu trabalho com isso muito ativamente, ajudando pessoas, parece que eu virei uma auditora de mim mesma. A todo momento eu olho e falo assim: será que eu tô sendo aquela pessoa que não tá vendo um problema? E eu fiquei até meio, como que é o nome da palavra? Meio neurótica, assim, de sempre estar me observando e vendo se eu não estou nesses estágios, de estar vendo o problema e não reconhecendo que é um problema, ou de estar recusando uma ajuda, uma forma, né? E assim, até estou puxando aqui, parece que eu estou forçando muito a questão do curso em si. Não é sobre o método em si. A ideia aqui não é ficar falando que meu método funciona maravilhoso, que vocês têm que comprar, não é isso. É dizer assim, cara, como é que foi que isso aconteceu dentro da tua mente? Porque quando eu passei por isso, não tinha curso, Carlos. Isso aí aconteceu comigo em Sim, 2012. Então, 2012, consultor financeiro para mim era uma pessoa de terno que ensinava a investir. No meu mundo, no meu conhecimento de vida, eu conhecia a profissão de planejador financeiro, eu almejava ser uma planejadora financeira, inclusive, para vender investimento de milhões, né? Que é investimento acima de 1 milhão, você tinha que ter lá uma sim, sim. certificação, que eu tirei depois, inclusive. E então, assim, a ideia de um consultor financeiro para dívida não existia na minha cabeça. Então, isso é muito moderno, isso é uma coisa de 2014 para frente. Quando eu passei por isso em 2013, 2012, não tinha. E ainda quando veio os influenciadores famosos, não tinha curso, era muito vídeo de YouTube. Então, a ideia de ter uma ajuda. Então, hoje a gente ainda passa por esse caminho de explicar para as pessoas assim: ó, existem ajudas possíveis, existe isso aqui. E para piorar, todo o mercado que é muito jovem, então, querendo ou não, o mercado da educação à distância, das mentorias, é um mercado jovem. Tem muita bagunça, tem muita gente doida, tem muito Sim. golpista, estelionatário. Tem mesmo, né? Eu falo para as pessoas que existe mesmo. Então eu fico sempre perguntando para vocês, porque eu gosto de saber assim, cara, o que passa na cabeça das pessoas quando elas vêm uma semana mais dinheiro, zero dívida? Porque é ousado você bater na casa da pessoa e eu invado o celular de vocês, né? Um anúncio. Eu invado o celular de você e falo: você que tá vivendo de cartão, isso não é normal. Vem cá que eu vou mostrar que possa ser diferente. Aí eu fico ali quase que, né, uma semana mostrando que é possível, e até que eu chamo vocês para uma decisão, e em números, Carlos, é um número muito pequeno de pessoas. A gente sabe o volume, a gente atrai muita gente, e isso é normal, tá? É normal, não é Sim. haddad, né? Então você mostra
para 10 mil pessoas que é possível, a média, né, de mercado mesmo, é uns 3% das pessoas que vão falar assim, chega, eu preciso mudar minha vida. Você tem uma parcela que até fala assim, não, eu vou, mas eu vou fazer sozinho. E você tem uma parcela que simplesmente ignora, que é a maioria. Então, quando eu trago essas perguntas aqui, aproveito para explicar para você por que que eu faço essas perguntas, é porque é de fato um processo muito diferenciado a agilidade de que a pessoa tem de tomar uma decisão. E isso aconteceu no seu caso. E aí eu vou te mostrar isso, porque é o que eu falo, é a oportunidade que eu tenho de reconhecer vocês. Foi muito rápido o teu processo de, apesar do diagnóstico do teu filho, passar um ano, mas ver rápido, e também foi muito rápida a tua decisão. E aí, de procurar ajuda, né? E encontrar. Foi rápido. Pelo que eu tenho de experiência, foi rápido. Tem gente que demora 6 meses, às vezes, só para falar assim: não, chega, Nossa. não aguento mais fazer sozinho. Tem gente que demora 2 anos. Eu entrevistei um aluno esses dias que foi um ano. Um ano vendo meus conteúdos, que aí ele falou: chega, não aguento mais. E acontece quase que uma rendição, né? De eu não consigo sozinho. E eu acredito que as pessoas conseguem sozinha, tá? Eu saí da dívida sozinha. O problema é o custo. É muito alto o custo. Para mim foram 4 anos. Eu fiquei maluca. Esses problemas emocionais aí eu fiquei doida mesmo. Fiquei com depressão. Queria tirar minha vida. Cheguei ao Sim. fundo do poço emocional. E aí eu quero voltar com você e te perguntar. Olha, pelo que eu vi aqui dos seus acordos, tem muita coisa boa aqui. Você é meu aluno há quase, né, um ano. E tem muita coisa aqui, muito acordo fechado. Eu vi que você fechou a negociação rápido. Então, eu quero que você conta duas coisas primeiro, né? Eu quero que você me conta se teve, assim, quando você começou o método, se teve alguma coisa que foi difícil para você. Porque quando eu falo da facilidade, eu nunca digo que é fácil. Eu digo que pode ser Sim. mais simples desde que você tenha um passo a passo para seguir e que você tenha acompanhamento, um ambiente onde aquilo ali não é um bicho de sete cabeças. E aí eu quero te perguntar isso. Porque soa para mim, te escutando, que você é um cara muito inteligente e que para você é muito fácil, mas que para outras pessoas vai ser difícil. Então eu quero te ouvir aí, Não, você não. que realmente é estudado, e vamos ver se teve alguma dificuldade. Não, quando eu comecei a assistir as aulas e os direcionamentos, assim, o que eu entendo? É um novo mundo. Era um mundo que, se tivesse me apresentado isso no ensino médio, em uma aula de educação financeira, entender o que significa uma dívida, né? Eu tinha caminhado por uma outra história, né? Quando eu comecei a assistir suas aulas, eu comecei a perceber que eu tinha que entender a cultura, né, das finanças. E eu tinha que entender também que o que é normal e o que não é normal, que você sempre fala, né? Não é normal a gente gastar mais do que a gente recebe, não é normal a gente não saber o que está entrando, o que está saindo, né? Quando a primeira vez que eu montei a planilha eu peguei uma planilha de um dos bancos, né, de organização financeira, né? E ela tem por mês. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente, olha só que loucura isso, né? Era só passar o cartão e tocar a vida, e falar, depois eu vejo o extrato. Mas quando eu comecei o método, eu comecei a perceber que é uma alfabetização, né? Eu percebi que eu comecei a ser alfabetizado. Entrar no Bacen, o que é Bacen, o Registrato, né? Entrar no portal do consumidor. E é interessante que quando eu tive a negativa no portal do consumidor, de um dos bancos, eu falei, gente, eu vou ter que ir no PROCON presencial, já passou o terceiro ciclo. Então, assim, você vai falando como... assim, é o cotidiano, né? E quando eu entro no grupo e o pessoal começa a escrever, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo ajuda demais, né? Eu falei, olha, está acontecendo aquilo com a outra pessoa. Então, eu comecei a fazer o módulo 2. Eu falei, não, eu já queria pular para frente. Eu falei, não, mas eu tenho que fazer isso, porque eu preciso ser alfabetizado, né, nesse sentido, para poder aplicar o método. Né? O que eu entendia de aplicar o método? Aplicar o método é o seguinte, eu preciso fazer um bolo. Se eu colocar mais, vai dar errado. Se eu colocar menos, também vai dar errado. Eu tenho que colocar um equilíbrio. E ele me ajudou no equilíbrio, né? Só que assim, eu acho que o que é mais, não, eu não digo difícil, é a gente romper, pelo menos comigo foi, de entender que que tudo isso que eu estou fazendo é para o bem da minha família, é o bem de uma saúde mental melhor, porque afeta demais, né? Você ficar recebendo ligação do banco e assim por diante, né? Só que
uma das coisas que mais mostrou que dava para fazer foi principalmente numa primeira, que eu acho que eu não coloquei isso lá no grupo né, de quem participa do curso, mas foi da minha esposa, que ela usou especial e a gente negociou. Não demorou um mês, a taxa de juros foi para 0,49, né, em um desses bancos, e a gente fechou o especial, já negociou e fechamos em 36 vezes. Falei, não, nem precisa ser em 48, 60. Falei, gente, tá, o método funcionou, né? E eu nem tinha conta nesse banco, era da minha esposa, era a única que ela tinha ali que negociar. Mas me ajudou demais. Não é difícil? Não é difícil, por quê? Não é que a gente não percebe, mas tem uma redundância muito boa de você retomar tudo que você vai apresentando, Angélica. Né? Metodologicamente, no audiovisual, isso é muito bom, porque você mostra o caminho, depois você retoma, é como se fosse um mapa. Né? Isso me ajudou muito a aplicar e fazer todos aqueles processos. E quando tinha que entrar no portal do consumidor, tinha que fazer as coisas, era só voltar. E tem ali nos comentários também do curso, né? Quem tiver o curso, quem quiser fazer o curso, né? Que até tem ali, ó, não, para fazer o registro, faz isso e isso. Então, tinha tutoriais e tinha aquelas explicações, né, que também ajudava muito além do audiovisual. Então, para mim, foi muito. Não é que foi fácil, porque o mais difícil para mim foi o quê? Mexe a cadeira e vai fazer as coisas. Né? Muitas vezes a gente lê, conhece e não aplica. Né? E o método meio que empurra, né? Vai, já tem que fazer isso, ó, isso aqui é uma lição para fazer. Né? Acho que a Ah, relação que eu tive com o método foi isso, né? que legal, não, eu tô amando conversar com você, porque de fato eu acredito que eu estava refletindo a respeito disso, como eu falei, eu sou muito dessa coisa de melhoria contínua, e aí eu falei assim, nossa, o que eu sinto falta às vezes de falar mais para os meus alunos é que a parte mais difícil não é negociar. A parte mais difícil é o confronto de você ter que levantar, sentar e fazer. É o movimento, porque você não está acostumado com aquilo. Eu tenho treinado, né, feito o hábito de ler todos os dias. A sensação que eu tenho é que são facas que entram no meu corpo, assim, quando eu tenho que ler. Então, eu não sou igual você que estudou, que fez mestrado, assim, eu fiz faculdade na marra. Eu nunca amei estudar. Eu sempre falo para as pessoas, amar estudar é uma coisa da minha nova vida pós-dívida. Depois que eu enfrentei as dívidas, eu peguei amor por estudar. Mas até hoje, por causa da internet, celular, tudo muito em áudio, YouTube, o ler para mim é um esforço. Então eu sento todo dia e vou ler. Eu falo, cara, é 20 minutos, vai, você consegue. Então, tipo, ler, por quê? Porque é um esforço, é uma coisa nova. E se existe dor ali, então, do tipo, que feio, olha o que eu fiz, aí que você vai rejeitar mais ainda. E aqui eu tô trazendo o hábito de leitura, que é um hábito bom. E quando existe um problema? E quando existe a dívida, e assim, como falei, você foi um problema isolado, você sabia a causa, e quando a pessoa sabe que ela passou 20 anos fazendo empréstimo, Nossa. como é a maioria, tá? É uma grande maioria, são 20, 10 anos fazendo errado, e aí você tem que olhar para aquilo, e eu percebo que sempre que os meus alunos olham, vem uma dor do tipo, meu Deus, onde é que eu tava na cabeça? Hoje, eu fiz um Dade Me Ajuda hoje, ele ia contando, ai, cara, não dá nem. Ele ia sofrendo enquanto me contava, porque é um confronto. Então, muito bom ouvir que a sua dificuldade foi essa, de preciso ir, preciso fazer. E eu fiquei feliz de você falar que, né, tem tudo lá os tutoriaizinhos, porque inclusive hoje um aluno falou: ó, Dade, pra gente que é mais agilizado, às vezes a gente fica com um pouco de preguiça, porque a gente sabe mexer na internet, mas para quem não sabe, tá tudo muito explicadinho lá. E ele estava falando isso hoje Sim, para mim. E aí me conta. Então agora vamos contar as notícias boas. Mais uma vez, obrigada. Você compartilhou muito sim. bem a tua trajetória e acho que ficou muito visível que um esforço genuíno por uma causa maior que a sua família gerou esse resultado. Então, de cara, com 30 dias já negociou o cheque especial? Conta aí. Agora eu quero saber das suas negociações. Não, era da minha esposa. Ela tinha um limite ali de quase 10 mil e a gente usou esse limite e a gente, assim, provavelmente a gente nem ia mexer na conta dela. Aí eu olhei assim e falei, não, Jaque, vamos tentar negociar o seu também, né? Porque quando a gente olha e fala assim, olha, vamos fazer o checklist se a gente está ou não em superendividamento, aí a gente olha e fala, não, a gente está e nem percebeu. Isso que é uma coisa muito grave, porque a gente não percebe, a gente não entende o que seria o superendividamento, né? E aí eu falei assim, não, vamos olhar certinho o seu banco, né? Vamos fazer todo aquele caminho, né? Fazer o comunicado de superendividamento, aliás, voltando um pouco, o reset financeiro, ele foi essencial, porque ele mostrou para a gente o que tinha que fazer, né? Onde tinha que cortar, e a gente olha mensalmente para ver o que está passando, o que não está passando,
né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue, a gente tem uma reserva e dentro dessa reserva a gente usou para dar algumas entradas ali para em algumas negociações. Então, assim, a gente conseguiu ir organizando durante esse ano, né? Principalmente para esses processos de negociação. E a primeira negociação, ela foi praticamente em um mês, né? Nossa, o banco que ela estava ligava, eu acho que 6, 7 vezes por dia para ela. E eu falava para ela, né? Falei, aguenta que a gente está aplicando o método. Vai, atende, tá? Atendeu naquele horário que está definido? Beleza, não precisa atender mais. Fica tranquila, amanhã. E assim, se fizer, fala isso, né? Ah, tinha até as frases prontas certinhos que tinha que falar, né? Aí quando a gente pedia contraproposta e assim por diante, a gente falava, ó, não, a gente já está negociando. Ah, estou esperando ali, a gente fez o protocolo ali no consumidor.gov. Então, até para ela foi engraçado, porque ela não fez o curso, mas aí eu fui ajudando, né, no dela. Até que ela me mandou uma mensagem, falou, ó, chegou um SMS da proposta XX. Eu lembrei a conta e falei, nossa, tá boa esse negócio. Aí eu falei, peraí, pega seu papel ali, vamos fazer a conta. O valor que ela tinha usado de especial era tipo 9.500. A gente pagou 10.900, quase 11 mil, né, dando as parcelas, em 36 vezes. E quando eu vi a taxa de juros, eu falei, nossa, 0,49, né? O especial ele estava 5, uma loucura, né? Eu falei, não, vamos fechar, já liga, e já acerta, né, certinho, entramos no site, vimos que era real mesmo, porque, nossa, é um medo isso, né? Ligamos, falei, não, já pode fechar isso daí, a gente já vai resolver essa parte aí, resolvemos, né? É, no caso dela, chegou ali a cartinha do Serasa em casa, bonitinho, falou, ó, você está com restrição. Eu falei, calma, respira, né? Aí eu lembrei do curso que você falava, é assim mesmo. Já tirou, e então assim, aquela primeira negociação com o banco, com o banco dela, eu falei assim, nossa, né? E voltando mais um pouco, desculpa, né? É a proteção salarial, né? Eu Ah, acho que boa. isso foi uma coisa que deu aquele gás, que a gente falou, nossa, a gente vai conseguir receber e a gente vai conseguir pagar, né? E com reset ainda vai sobrar, né? Parar de usar o crédito e parar de usar o especial é libertador. É uma coisa que não dá para só falar, é ser viver. Sabe que a gente vai passa no crédito. E às vezes a gente vai sair, eu fui no congresso, foi umas 2 semanas, um congresso da minha área, e eu saí com alguns professores, alguns pesquisadores, e eu fui pagar, né? Falei, não, passa no Pix? Ah, tem um desconto. Não, então passa no Pix. Aí eu acho que todo mundo assustou, falou assim, todo mundo passava no crédito. Eu falei, não, eu vou pagar, né? E isso é estranho. Isso, a cultura do endividamento, ela está tão forte, né, que teve uma pessoa, um dos professores virou assim, ah, eu vou pagar no crédito, que ela percebeu que eu paguei no Pix, né, porque vai gerar ponto, né, para mim, não sei do que, de milhas, tal. Aí eu parei e falei assim, depende muito, né, qual que é o, se vai gerar mesmo, né, o que se está valendo a pena, porque tem muito isso, né, e a pessoa sente um pouco isso. E então assim, proteção salarial, teve o reset, a proteção, né? E depois a gente foi negociando. E foi interessante que num dos bancos que eu fui, no caso da minha esposa, para ela fazer essa proteção salarial, para pedir tal, tal, todas aquelas demandas, na primeira que foi, a pessoa falou que estava fora do sistema, que estava atendendo. Eu falei, não tá certo isso. Aí a gente ficou mais um tempo lá, falou, não, já consegui fazer aqui. Aí vai dar baixa quando o sistema conectar. Deu 2, 3 dias, a gente percebeu que não tinha feito. Voltamos para o banco, aí ela conseguiu, aí pedimos falando com a gerente, né? Aí não foi só aí foi a gerente que veio, né? Todas aquelas estratégias que você passa, aí fez, né? E eu até falei para minha esposa, falei assim, ó, fala que você está fazendo toda uma mudança de uma educação financeira, pode jogar mesmo, falar, explicar por isso que você está fazendo isso, né? Que a gente pediu todos aqueles outros cancelamentos, de colocar na taxa, na tarifa essencial, né? Então, assim, isso deu um gás, né? Foi um primeiro momento, eu falei assim, não, deu certo. Só que os meus bancos já foram mais complicados, né? Então começou a demorar, então fui fazendo ciclos, né? Mas no dela, porque uma coisa que até você falou, Dade, é que assim, a gente quer pagar e com as correções corretas, né? Justas, né? E a gente usou lá 9.500, a gente pagou quase 11, tá ok, Em né? 36 vezes, né? Né?
36 vezes aquilo diluído, está no orçamento, é justo. Então a gente entendeu isso como justo. Que foi até uma questão que a gente falou, não, né, a gente fica nesse embate, nessa briga, não, está aqui, né, com uma taxa tão baixa, né? Eu falei, que loucura isso. Aí a gente, né, fez essa primeira negociação. E o que que é interessante disso que você falou? Porque quando a gente cita, né, Serasa, meu Deus, negativou o nome. Ah, então o método da DAGE é de sujar o nome. É o oposto disso, porque para você conseguir negociar, existe sim essa possibilidade de você parar de pagar e ficar esperando. Isso aí tá no YouTube, você não precisa, né, pesquisar muito. Você Sim, joga no YouTube como pagar dívidas, como negociar com o banco, vai aparecer um dos primeiros vídeos lá. Pare de pagar o banco só negocia com inadimplente. E aí, muitas vezes, é esquecido de dizer que existem proporções de endividamento. Por mais que vocês não deviam tanto assim, só de cheque especial era 50 mil reais. Eu não posso brincar de não pagar uma dívida de 50 mil. Isso pode virar um processo, e mesmo que não vire um processo judicial, é loucura. Você, né? Aí eu falei, não vou sustentar minha tese aqui, que eu sempre falo, que fala, você foi lá pegar o dinheiro. Aí agora que você não tem o dinheiro, você vai sentar na cadeira e ficar esperando o banco te ligar? Não faz sentido. Você tem que mandar proposta. Tem que partir de você a proposta de negociar. Só que o que acontece? 9 mil reais pagando juro todo mês é em torno de 700, aproximadamente 700 reais sim, entre juro e IOF todo mês. E quando a gente fala que pagou 11, é 11 já o valor final, né? Dividido em trinta e sim. seis vezes, fatiadinho de um jeito que você consegue pagar e inserir nos compromissos mensais. E um mês foi rápido. Significa que todas vão ser rápido assim? Não necessariamente, como você vai contar pra gente. Só que nesse caminho que existe entre eu entendi que estou endividado e eu negociei, não existe uma inércia, não existe uma espera, não existe um vamos ver se mês que vem vai vir uma proposta do Serasa. Porque isso não existe. É errado dentro das minhas convicções. É errado, porque né, não está escrito em lugar nenhum que é errado. Mas contratualmente você disse que ia pagar. E aí agora você simplesmente some no mundo, para mim não faz sentido. O sentido faz é você fazer proposta. E isso é o que eu acredito. Aí já é a opinião da DAGE, né? Mas Certo. contratualmente falando, está escrito lá que se você. E hoje, inclusive, o que eu falo já está escrito nos contratos. Que uma vez que você tem uma situação de endividamento, você tem que procurar resolver e não ficar esperando, né? Hoje já está mais Isso. escrito isso. Mas aí me conta, então, essa daí de 9 negociou, então, o valor justo era 9,5, parcelado ficou 11,5. O que que é legal também disso que você falou? Não significa que a gente vai pagar zero juro. Então, vai ter algumas coisas que você vai conseguir tirar juro, como a gente vai contar aqui agora, mas vão ter outras coisas que você tem que, até porque o juro é devido. O banco pode Sim. receber, mas não um juro absurdo. E com o Itaú, conta aí as negociações que você fez, que aí já foi foram as suas negociações. O Itaú, eu tinha quatro. Quatro, até deixei a colinha aqui. Eu tinha É, um que era um empréstimo, né? Era um empréstimo de, acho que 10 mil. É isso mesmo. E eu peguei esse empréstimo para pagar, era também lá do meu filho. Aí eu tinha os cartões, né? Antes disso, eu ganhei o Black, né? O famoso tão sonhado cartão Black, né? Eu falei, para que que serve isso? Ah, você vai ter um ano sem pagar nenhum, né? Nenhum custo dele e tal. E eu falei, ah, legal, interessante. E fui usando. Ah, ele não tem limite, mas na verdade tem, né? Ele bateu um limite ali. Então, olha só, eu tinha do cartão Black, eu tinha do outro cartão lá, o Uniclass, o Golden, e tinha a Ulisses. Eram quatro dívidas. Nossa, era o que mais me tirava o sono, que eram muito altas, né? Do Nubank era pouco, do Banco do Brasil ainda estamos na luta, mas a gente vai. Também não era muito, mas do Itaú, e era da onde o banco eu recebo, né? Quando eu fiz a proteção, a gerente na hora me ligou. Nossa, foi uma loucura ali, né? Mas eu fui fazendo todos os processos. Porque assim, qual que era o princípio? Não é deixar de pagar, é renegociar, né? Com juros corretos. Eu até lembro que a gerente virou e falou assim: ah, mas qual que é a atualização? Quanto que você ganha? Você ganha tanto? Eu falei: não ganho tudo isso. Né? De onde vocês tiraram que eu ganho tudo isso, né? Eu acho que até, não sei se alguém aumentou falando que eu ganhava tanto para liberar tanta coisa, né? Então a gente fica naquele negócio, não. E tem toda essa questão, né? Ele não pode emprestar um dinheiro que não que tá certo, né? Vai me emprestar X e eu não tenho condição de pagar isso porque não tenho nem a renda para receber aquilo.
E a gente foi negociando, primeira negociação, juros bem altos, né? Aí a gente vai, faz todo o registro, passa o primeiro ciclo, né? E aí não deu certo. No primeiro mês não deu certo, no segundo mês também não deu certo, mas eu já percebi que baixou um pouco e aumentou a possibilidade de parcelas, que eles não estavam querendo. Terceiro ciclo, baixou um dos contratos, que era o empréstimo, ele baixou no terceiro ciclo, e baixou bem, e falei assim, peraí, né? Aí eu olhei que foi o que eu peguei, que era 10 mil, e eu negociei, estava juro a 1%, né? E praticamente eu dividi, foi em 60 vezes, com juro de 1%, e era assim, 10 mil eu ia pagar quase 13 de juros em 60. Eu falei, não, já vou negociar esse, porque pelo menos o contrato eu mostro para o banco que eu quero negociar, né? Que eu estou ali buscando, estou negociando. Então, assim, a gente teve esse primeiro, né? E aí eu já fechei esse e já virei e falei assim, não, vamos já negociar para mostrar para o banco eu quero resolver todas as minhas dívidas. E E fechei essa esse daí, primeiro. então só me explica um pouco melhor. O valor alvo era quanto e você fechou por quanto? Eu tinha pegado 10, eu tinha colocado como valor-alvo que quando eu fiz a conta ali era 11 e pouco, e eu acho que foi esse, de 12 a 13 mil, que eu acabei pegando ali de negociar a ação. E porque foi o primeiro, eu não estou lembrando muito, mas não foi muito acima, foi 1%. Eles tiveram ali toda a questão do juro, tinha o IOF, tinha todas essas questões, e eles fizeram em 60 vezes, né? E foi uma parcela, eu acho que de 219, acho que é isso, essa primeira, né? Em 60 vezes, E se e aí eu fechei você esse. e se você tivesse deixado rolar, tipo, se você não tivesse começado a fazer, você lembra quanto que você ia pagar nesse empréstimo? Nesse empréstimo já estava, eu acho que 16 a 7 mil já. Tava uns 17 mil. E só nesse, porque já estava rendendo juro e já estava, né, tava terrível ali. E eu falei, não, eu peguei, tá, peguei 10, o valor alvo, eu tinha colocado 11 e pouco, né? Falei, não, já vou resolver isso, já vou mostrar que eu tenho um Show. contrato, né? Porque o que me tirava o sono era o especial, né? Os 50 mil que estava rondando e depois terminou em 80 mil, né? Essa ideia eu nem coloquei no grupo ainda. E negociei um, né? Deu aquele, consegui já fazer uma. E foi a minha primeira negociação, foi pelo Itaú, né? E é até interessante que depois eu fui negociando as outras ficaram até melhores. Eu falei, não dá para renegociar essa primeiro, né? Não, E o duro que e é tá lá no legal isso. site que dá para renegociar. Falei, mano, depois É, eu vejo isso. e é legal É, porque você foi fazendo do seu ritmo, né? Você foi sim. fazendo assim, não, essa daqui eu já quero fechar. Então você percebe que as duas primeiras negociações foram relativamente rápidas, né? Deu 60, 90 dias. Então não é aquela espera de um ano. E as outras, conta aí como é que foi. As outras eu tive de ir no Procon presencial, né? E eu fiquei desesperado. Falei, gente, vou ter que ir no Procon presencial, né? E se eu conheço alguém, estou indo no Procon negociar dívida, aquela vergonha e tal. Mas é interessante que isso daí foi diluindo, né? Até quando vocês me chamaram para dar entrevista, né? Eu falei assim, gente, quantas pessoas vivem uma utopia financeira? Eu chamo de utopia financeira, que parece que está tudo bem, mas não está, né? Eu falei, não, e se eu puder falar que dá para mudar a vida, a rotina e ter uma saúde financeira, eu falei, não. Aí quando eu fui no Rondon presencial, eu fui no Procon presencial, eu cheguei no guichê, fui falar com o pessoal, falei, não, que assim, eu estou em superendividamento, né, eu vim fazer aqui um registro, né, mas a gente não trata com isso. Eu falei, não, mas eu já fiz isso outras vezes no site do consumidor. No consumidor é igual. Eu falei, não, mas eu já tenho comunicado sobre endividamento. Não sei, não, então peraí. Conversa com o responsável. Aí eu fui conversar, que é um advogado de lá do próprio Procon. Aí ele foi explicando que ali a unidade específica estava começando a ver esses processos, começando a ver isso, né? Que eles estavam no sistema antigo que mandava ainda por AR. E aí a gente fez o quê, né? Mandou um comunicado ali para o Itaú, né, pedindo isso, e no mesmo dia eu abri um Bacen. Falei, não, vou abrir junto, igual eu fazia. E só que demorava um pouco, né? Eles têm um prazo, porque tinha comunicação. E quando chegou, né, eles mandaram praticamente a mesma proposta que tinha feito vinda do outro mês, né? E só que assim, eu cheguei
o rapaz do Procon, eu falei assim, não, essa daqui não tem. Porque aí eu até mostrei para ele, né? Era até todos aqueles formulários seus, né? Tipo, olha, nessas contas o meu valor-alvo é esse, as parcelas que eu consigo aceitar que eu vou poder cumprir são essas, e a gente vai negociando, né? E aí falou, aí ele até olhou o texto e falou, nossa, um texto bem feito e tal. Eu falei, não, eu tenho uma ajuda nisso. E aí, o que aconteceu? Eu também apresentei para eles os outros bancos, do Nubank e do Banco do Brasil. Aí falou, não, olha, dá para a gente mandar junto o comunicado, que é até bom que os bancos olhem, você está tentando negociar com os outros e qual o tamanho da sua dívida, né? Mesmo que tenha escrito ali qual que é, o que a gente, né, tá colocado ali de valores. E quando ele reenviou isso, ah, uma pessoa do banco me mandou uma mensagem. Ela falou, ó, eu sou da superintendência aqui do Itaú. Vamos negociar ou talvez a gente vai ter que ver isso de outra maneira? Como que está a sua motivação para isso? Eu tomei um susto, né? Falei por WhatsApp, falei, mas quem é você, né? Eu fiquei preocupado, porque não é assim. Só que aí ela falou, não, que chegou o comunicado lá do Procon, do Bacen, tal, e a gente está querendo negociar diretamente. Aí que, dentro disso, ela me apresentou, né, duas propostas e, e ela, na verdade, ela queria fazer uma unificada. Falei, unificada nesse valor eu não consigo. Aí ela mesma virou e falou assim, não, então é melhor a gente ver os contratos separados. Falei, olha, igualzinho, né, na aula da Gelli, né? E eu falei, não, então vamos ver. E ela apresentou, né, que foi aquela que eu coloquei até lá no site, né, que era um do cartão que eu estava devendo, hoje já valia 24 mil, né, o meu valor-alvo ali era 12, né, e aí eu ofereci, né, eu falei, vou oferecer, por causa de tudo isso, a 120 vezes de 132, né? E eu falei assim, olha, eu consigo fazer dessa maneira. Ele falou, não, a gente não passa de 60, né? Mas olha, eu vou tentar ver se eu acho uma coisa melhor aqui para você e vou conversar com dentro da superintendência do banco. Aí ela trouxe uma proposta de 60 vezes 139. Então, assim, o meu valor alvo era 12, né? Pelas minhas contas era 12 do cartão. Então, assim, e virou, se eu não me engano, 8 mil e pouco, né? Nessa proposta. Só que, assim, quando chega o boleto, tem um valor, só que aí tem um Sim, desconto, né? Eu falei, olha sim. que interessante, né? Que até no Procon ele falou assim, o Itaú está fazendo dessa maneira, né? E aí veio essa e veio do outro cartão. Então, dos dois cartões, o meu valor-alvo de um dos cartões era 32. Eu falei, a minha conta é 32 mil que eu estou devendo, né? E eu consegui fechar por. Eu tinha oferecido 120 vezes 342. Aí eu consegui fechar em 60 de 342, que dá 20. Eu falei assim, será que eu fiz a conta certa do valor-alvo, né? Eu acho que provavelmente eu errei na conta ali, né? Mas também do desconto e tal, e assim, o que estava devendo. Aí essas duas, assim, na semana depois que eu fui no Procon presencial veio, e até a pessoa ali do Itaú falou assim, não, e tenta negociar na semana que vem os outros que a gente vai tentando conversar. E aí eu fui, só que assim, uma coisa que eu sempre fazia, todo dia eu chegava no site de renegociação do Itaú, entrava para ver se tinha proposta. Então, assim, era uma rotina. E isso é meio desgastante. Aí, quando a gente vê esses valores, eu falei, gente, está dentro até abaixo do que eu tinha planejado, né? Então, aí eu fechei essas duas. Aí eu fechei feliz e já até postei no grupo. Falei, gente, o Itaú que estava difícil, eu consegui essas duas, né? E dentro disso, eu não sei se eu posso falar já, do outro banco, né? Que Pode? aí veio, né? Aí veio do Nubank, que eles estavam, o cartão era por 24 vezes, e eu até falava, não, 24 vezes o valor ficar acima do meu reset. E se jogasse para 36 já me resolvia, então já diluía, e aí eles apresentaram uma proposta também depois do Procon presencial, uma taxa de 0,7 cartão. Falei, nossa, que bom, né? E só que do empréstimo, que eu tinha pegado um empréstimo de 10 mil lá também, estava muito difícil, né, negociar esse empréstimo. Só que eu consegui fechar o empréstimo, eles deram um desconto muito, muito bom. Né, e também, só que assim, dos 24 vezes, 36 vezes, eles chegaram, apresentaram ali, quando chegou a proposta no Procon, em 48 vezes. Então, ficou uma das propostas, eu dei uma entrada de R$ 1.000 e virou R$ 188 por mês, de 48 vezes. E deram desconto de 11 mil. Então, eu vou pagar praticamente o que eu peguei, foi 10 mil. Então,
Coisa de 300, R$ 400 a mais de juros. E do cartão, a mesma coisa. Do cartão foi até menor, 124, alguma coisa assim. Então, eu resolvi duas do Itaú e resolvi duas do Nubank em coisa de 2 semanas. Nossa, aí eu fiquei muito feliz. Falei, olha, né, o poder do método deu certo, principalmente quando foi no presencial, né? E em cima disso, já na terceira semana, na próxima semana, eu falei, olha, eu vou tentar negociar no outro mês esse cartão e continuar no Banco do Brasil. Eu acho que é uma empresa terceirizada que vai cobrar do Itaú, me mandou mensagem tentando negociar. Aí até a gerente apareceu, né? Falou, olha, a gente tem Faltava uma o proposta. especial. Faltava o especial. O especial era, eu lembro que era na época quase 50 mil, e ele já estava 80 mil ali nos juros. Eu falei, meu Deus, 80 mil, meu Deus. E aí eles chegaram oferecendo, não, a gente consegue aqui em 60 vezes de 1.600. Falei, meu Deus, como vou pagar 1.600? Não dá para pagar 1.600. E eu tinha colocado ali para tentar diluir em 120 vezes para pegar uma parcela ali que fosse de R$ 700. Falei, não, R$ 700 tá tranquilo, né? Em cima disso, o que aconteceu? A gerente me apresentou e falou, não, eu consigo fechar por 60 vezes de 1.400 e pouco. Eu, já deu uma melhoradinha, né? Aí, o que aconteceu? Uma das pessoas da superintendência me mandou mensagem. Falou assim, olha, estou vendo que você está tentando negociar. Aí essa pessoa que eu já tinha negociado os outros 2 contratos falou, olha, eu vou pedir para essa pessoa conversar com você. Ah, só para falar mais uma coisa. Quando eu ligava para negociar, porque às vezes eles ligavam para pensar, eu falava, eu posso fazer uma contraproposta, né, na renegociação de Itaú? Aí a pessoa pegava, vou passar para o setor tal e a gente vai passar para ver se eles aceitam. Eu tinha passado lá tantas vezes, 70 vezes, 120 vezes, R$ 700 e assim por diante. Né? Falou, nessa não dá. Aí teve um dia que eles falaram, não, a gente consegue pegar em 60 vezes de 800 e não sei o quê. Falei, pô, tá interessante isso daí, em 60. Só que eu falei, não vou fechar agora. Depois eu negocio. Falou, não, eu vou olhar, cuidado, né? Aí, dias depois, essa pessoa virou para mim e falou assim, Carlos, ó, a gente provavelmente vai perder isso daqui, né? Já está com juro baixo. Falei, olha, tem que ser 700, né? Que eu, assim, não vai, eles não vão aceitar nunca, né? Mas se batesse 800 ou até quase 900, eu fechava, né? Aí a gente conseguiu fechar aqui, 60 vezes de 878, né? Que totaliza o quê? 52 mil. Eu devia o quê? 49 mil. Falei, gente, tá Quase maravilhoso. sem juro. Eu falei, fecha esse negócio aí que tá dentro do meu reset, vai dar certo. E eu não acreditei. Eu falei assim, gente, era o que eu pensava que é duro. Porque eu fiquei muito preocupado em judicializar isso. Eu falei, não, eu não quero judicializar nada, Sim, né? E chegou do próprio Itaú, o extrajudicial, que aí eu sim. corri para ver no curso. Falei, que é isso, né? Meu Deus, né? Já vou ter que chamar um advogado, né? Só que aí eu assisti aquela aula sua, você explicando, falei, não, beleza, tá? Eu já entendi. Só que eu tenho tudo comprovado, todas as tentativas que eu fiz de negociar, tem tudo, né? Eu falei assim, não, qualquer coisa, né, eu tô resguardado com tudo que eu fiz, com todos os protocolos que eu fiz, né? Aquele Word cheio de protocolo ali que, né, tanto do Bacen quanto do Procon, eu falei, tá bom. Mas quando chegou essa proposta, eu falei assim, gente, é isso, né? Porque eu pedi 700 de 120, ia ser muito mais, né, de juro. E foi 60 de 878 e 71 centavos. Eu falei, não, fecha, eu quero, né? Bora e vamos resolver que pelo menos um banco já acaba, né? E foi assim, já tinha resolvido no Nubank, aí eu consegui resolver do Itaú, né? Só que assim, eu tirava todo dia quando eu acordava, já olhava, falei, não, vamos ver tudo, vamos mandar mensagem, vou ver se tem responderam ali, o consumidor, né? Vou entrar na renegociação, era meio que um hábito, né? E eu consegui fechar isso no quarto ciclo, né? Que foi presencial, né? E que ele foi meio que diluindo durante o ano, né? E foi isso, Odageli, foi o Itaú eu consegui resolver, graças a Deus, e junto com isso veio o Nubank, né? Caramba. E, Seis Carlos, contratos. como é que você se sentiu quando você falou assim, meu Deus, isso aqui, cara, resolveu? Como é que foi isso para você, pra sua família? Não, quando eu virei, falei, minha esposa, falei, já resolvemos o banco.
Aí ela falava assim, tá no reset? Tá. Aí a gente olhou um pro outro e falou assim, a gente tem que comemorar, né? Porque é bênção de Deus, porque, tipo assim, o que a gente queria, a gente conseguiu no sentido de resolver aquele problema, né? Vai pagar, vai ficar devendo, não sei o quê. Não, a gente vai pagar tudo aquilo que a gente usou, né? Porque hoje, o orçamento da nossa casa, a gente consegue viver sem usar o cartão de crédito e sem usar o especial. Isso daí já é uma mudança violenta, né? E a gente ainda guardando para essas negociações. Isso daí já muda totalmente o ambiente da casa. Mas quando a gente chega e fala assim, olha, não está mais ali no Serasa, que está escrito Itaú, né? Não está mais ali do Nubank, e a gente... Não é só isso, né? É a questão, tipo assim, você entra no aplicativo e você fala assim, não está lá menos 81 mil, né? Eu cheguei, quando acabei de fechar esse contrato, estava lá, R$ 10. Falei, de onde veio esses R$ 10? Que eu nem lembrava que tinha R$ 10 na... É, né? E, então, assim, não, é um alívio com sensação de paz. Eu acho que é isso. É uma paz que excede a nossa lógica, né? Você vira e fala assim, nossa, né? Porque aí vem toda essa história, né? De você ter uma mudança de hábito, de você estar educado para resolver a questão das finanças, de estar preparado, de começar a ter um comportamento diferente, né? Então, assim, é, é fantástico, né? E assim, e agora o Banco do Brasil, né? Que é a outra luta que a gente está tendo, mas a gente vai conseguir e isso, né? Eu acho que esses 6 contratos que a gente fechou dá aquela segurança que o método, né? Pô, 6 contratos, 7, né? Porque tem da minha esposa, que a gente conseguiu fechar, né? E graças a Deus e a gente vai estar quase ali no finalzinho para resolver tudo isso. Sim. E até uma coisa que eu tenho de sensação de querer ajudar outro, né? Por isso que eu não tenho vergonha de me expor que eu fiquei devendo, né? E não tenho, tipo assim, de escrever no grupo, que tem a possibilidade de colocar nome. Não, né? Tem muita pessoa que esconde o que está acontecendo, né? É vergonha, é tristeza, é depressão, beleza. Mas, pô, deu certo comigo, né? E não foi uma coisa que foi por sorte, foi por um método e as bênçãos de Deus, né? Que a gente é muito cristão nesse sentido, né? Que o que a gente entende? Que Deus colocou você na nossa vida, né? É. Para ajudar a gente, né? Resolver essa questão e a gente quer ajudar outros, né? Apresentando não só o método, mas falando, olha, tem uma outra questão que é a questão do hábito, da cultura da educação financeira, né? E não, é um alívio e aquilo que eu te falei, da GL é uma paz, uma paz. E eu achei bonito o que você falou, porque você falou de paz, né? Para mim é muito doido, porque o oposto de caos para mim é ordem e paz, é o que eu falo, é o oposto Isso, disso, é né? E uma verdade. das coisas que eu quero te perguntar é que você me disse que estava impactando o seu emocional lá atrás. E aí eu quero te perguntar, teve alguma situação, eu sempre falo que tem, às vezes tem, né? Uns 5 minutos que você olha assim e fala. Que bom que eu comecei, que bom que eu fiz isso. Aconteceu alguma coisa assim depois que você fez essas negociações na família, ou alguma coisa que vocês viveram, às vezes uma saída, alguma coisa que você teve esses 5 minutos de olhar assim para o lado e falar, putz, que bom que a gente arrumou a casa, que bom que tá tudo bem. Sim. Eu tive, aliás, não é só um momento, mas são outros e vários, né? Porque a gente para e, por exemplo, teve o aniversário do meu filho e da minha esposa, que era do mesmo dia, e a gente saiu para comemorar, né? E foi até engraçado. Aí eu virei assim, Jaque, fica na paz que a gente vai comemorar e está no orçamento, né? Aí eu olhei assim e falei, nossa, ainda bem que eu decidi fazer isso, né? Porque se fosse das outras vezes, a gente passa lá e depois tenta ver como que faz, né? Mas a gente para e pensa. Eu lembro que eu estava tomando café, estava no shopping. Falei, agora eu vou tomar um café. É um café caro, mas eu vou tomar esse café caro porque está no orçamento. De você parar e falar assim, nossa, ainda bem que Deus abriu esse caminho para a gente. Eu acho que é Eu isso. sempre, eu sempre me emociono com vocês, porque eu peço, sempre pergunto isso, porque
a alegria de sair das dívidas, é muito legal fechar uma negociação. Eu contei todas as suas negociações aqui para a turma, né? A gente parcelou em 60 vezes, 7 acordos muito bons, num espaço de tempo razoável. Não deu um ano, deu menos. Quarto ciclo provavelmente deu 6 meses Sim, aproximadamente, sim. mas é sempre, vocês sempre me trazem, assim como é para mim também, no café do shopping. Cara, eu vou tomar e eu posso tomar e eu não preciso cortar esse café. Eu tô aqui comemorando o aniversário do meu filho e da minha esposa e tá tudo bem. É sempre aqueles 5 minutos. E aí tem aquele filme que chama Procura da Felicidade, que tem uma Sim, cena que sim. ele fala: esse é o momento, né, que eu É chamo de verdade. felicidade. Porque a felicidade, ela não tá o negociar é a conquista, mas a colheita disso, ela vai vindo na vida, em cada situação. E você vai lembrar disso. Eu sempre falo que quem sai das dívidas, quem vive essa mudança, essa travessia, nunca esquece, porque você sabe quem você se tornou, porque você se torna muito forte, você descobre uma força que talvez você nem sabia que tinha. É uma graça de Deus muito grande, porque eu também acredito nisso, que a gente compartilha da mesma fé, de que Deus dá os meios para a gente resolver. Né? Se Sim. você olhar os milagres que Jesus fez, ele não fazia só ele fazia os milagres que ele sempre pegava alguma coisa, né? Ele passava alguma coisa no olho. Esses dias estava no evangelho da saliva, que ele pegou a saliva dele. Então, Uhum. assim, dá os meios para que aquilo aconteça, né? Ele não está mais aqui em pessoa, mas ele está aqui. E assim, os meios vêm. Só que às vezes a gente rejeita os meios. Então é muito bonito isso que você falou, me emocionei aqui. E eu queria fazer uma pergunta que era sempre eu faço no começo e agora eu vou fazer no final, né? Carlos, eu te chamei para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E aí, saiu? Tá sobrando? Graças a Deus, né? Saí, né? Saí já lá atrás, né? Com o reset, com toda essa mudança. E é maravilhoso, né? A gente saiu e está ali no finalzinho do último contrato ali, dos dois últimos, né? E só que é assim, sair e é a paz de Deus e pô, tô feliz demais. Nossa, não dá para falar com palavras, né? A gente Você contou pra gente com todas as palavras do mundo. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Você foi incrível. Obrigada pela sua generosidade. Eu acho sim que é difícil vir contar o que aconteceu. Eu sempre, pra gente, a gente é muito cuidadoso com as entrevistas, a gente vai, prepara vocês, né? Porque sabe que é uma exposição e cada vez que vocês fazem isso, você está fazendo também um trabalho de falar, olha, eu passei por isso, mas é possível sair, isso não é vergonha. E você trouxe a questão ali do seu meio, né? Porque muitas vezes, quanto mais rebuscado é o meio que a gente tá, mais você fica assim, né? Então, você não paga no crédito, você não ganha milha. Cara, cada um tá vivendo uma circunstância. Às vezes a pessoa da milha tá enrolada até da milha, ou não, às vezes ela é organizada financeiramente, sim, consegue usar o cartão, e já já vocês vão poder voltar no momento que vocês se sentirem aptos para isso, porque isso é um treino, voltar a usar cartão de crédito é um treino, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Vocês vão estar com o nome limpo, vão estar com tudo em ordem, não vai ter problema para ter crédito. Provavelmente os bancos já oferecem crédito para vocês, né? já começou já. Já começa as ofertas de novo para quem acha aí que fica restrito. Mas mais uma vez, muito obrigada. Manda um beijo para tua esposa, agradece ela por todo apoio e confiança no método, mesmo não tendo feito o método, né? Ela deixou com você essa missão, mas que Deus abençoe muito vocês, a família de vocês. Que essa história de vocês, principalmente diante desse tratamento, né, que agora vai acompanhar vocês, e quantas famílias que passam por isso, vocês não vão acabar inspirando, né? Quem sabe daqui uns dias vocês vão acabar ajudando lá na comunidade de vocês, algum amigo, até mesmo nesses grupos que vocês acabam fazendo parte de pais, né, que vivenciam isso. E Sim. agora vocês conseguiram esse benefício, então assim, não tenho palavras mesmo para te agradecer. Tenho certeza que você vai abençoar a vida de muita gente através dessa entrevista. Muito obrigada. Conte comigo e conosco sempre. Saiba que é uma honra para mim poder ter alunos tão comprometidos assim, tão focados. Obrigada por todos os elogios e agradecimento. E em nome de toda a minha equipe, né? A gente agradece por você estar aqui compartilhando essa história. Muito obrigada mesmo. E aí queria que você quisesse deixar uma mensagem para quem vai assistir a gente. Fica à vontade. Eu que agradeço. Nossa, é isso que eu falei, sabe? São as jesuicidências da vida, né?
né? Que pode ter sido o algoritmo que colocou você ali no meu caminho no Instagram, mas é uma coisa que eu aprendo. Tudo que vem fácil, vai fácil, né? Tudo que vem com sacrifício, com dedicação, com busca, né? Isso daí fica, né? Então, assim, o que eu pude perceber é que o seu método empurra a gente, né? Eu, como educador, eu percebi que tem o quê? É o método mesmo. Só que mais do que isso, é enfrentar o problema, ter o diagnóstico e tomar o remédio, né? E foi isso que a gente fez, né? E a gente consegue vislumbrar um futuro melhor, um futuro, né, dentro de uma educação financeira, de um caminho que a gente pode sonhar, pode construir, né? De algo que falta no Brasil, né? E isso que você traz da GL, você e toda a sua equipe, é uma cultura, né? É um ensino, é uma alfabetização, né? E então assim, se você que está assistindo isso acha que é difícil, né? Pode ser difícil, mas a diferença é o seguinte, que você para construir uma casa, você tem que primeiro fazer o alicerce, né? O curso te dá esse alicerce e já te dá, né, todo o material para fazer e para resolver, né? E, e não é de uma hora para outra, é de pouco em pouco, né? Porém, tem horas que a gente surpreende, né? Para levantar aquela parede, levanta assim muito mais rápido. Por quê? Porque é a lógica do bambu, né? Ele cresce para baixo, depois quando ele vai crescer para cima, ele é muito mais rápido. Então é isso, né? A gente tem que se dedicar, a gente tem que buscar e uma coisa que é importante, né? Que dá para resolver, né? Só que tem que começar. E o curso e o que você faz com a gente, né? As bronquinhas que às vezes você dá lá é importantíssimo, né? Porque é pedagógico. E eu agradeço demais aí poder fazer parte, né, das turmas e viver esse momento ali, né? Eu falo que é um aprendizado, né? E faz o módulo 2 aí da gente. Vou Sobre colocar investimento parte 2 pós-dívidas. Tá vindo, viu? Só vou te pós-vida. dizer. Oh, isso é ótimo, isso é Só tô bom. te dizendo que tá vindo, viu? Mais É uma de vez, bom. obrigada. Obrigada por você que acompanhou. Tenho certeza que a história do Carlos vai te inspirar. E sempre que você puder ver uma entrevista, tenho certeza que histórias reais inspiram muito. Carlos, mais uma vez, obrigada, viu? Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.